Você já parou para pensar por que no Brasil parece que a gente foi treinado para esperar a tragédia na próxima esquina? E se as coisas vão bem, a gente logo acha que tá bom demais para ser verdade, né? É quase como se a felicidade fosse um erro no sistema. Mas e se eu te disser que esse medo não é humildade ou prudência, e sim uma fratura profunda na sua percepção de capacidade e identidade? O psicólogo Abraham Maslow mapeou isso e chamou de complexo de Jonas, que é basicamente o terror da nossa própria grandeza. A gente foge do nosso destino mais brilhante, com o mesmo desespero que fugiria de um desastre natural. Isso porque o fracasso, por pior que seja, é um lugar conhecido e mapeado, onde a gente pode confortavelmente culpar o governo, a economia ou a falta de sorte. Mas o sucesso absoluto não deixa espaço para desculpas. Ele arranca as suas muletas e te deixa exposto, no centro do palco, com a responsabilidade esmagadora de ser gigante e de bancar essa grandeza todos os dias. E a provocação que o Fratura te faz hoje não é o que você vai fazer se falhar de novo. É uma pergunta ainda mais assustadora. O que você vai fazer se der certo de verdade? Para entender por que a gente destrói as próprias conquistas, a gente precisa olhar para a biologia básica do nosso cérebro. Porque a nossa mente funciona como um termostato emocional que tenta manter a gente dentro de uma zona de temperatura psíquica constante. Se você ganha muito dinheiro de repente, ou se recebe um nível de afeto e respeito que não acha que merece, o seu cérebro primitivo não processa isso como uma vitória, mas sim como uma ameaça de morte. Ele entende que você saiu do seu habitat natural e entrou em um território selvagem, onde as regras de sobrevivência mudaram. É exatamente por isso que tanta gente se sabota horas depois de uma grande conquista. O profissional que finalmente consegue aquela promoção dos sonhos e no dia seguinte arruma uma briga no trânsito. Ou mesmo a pessoa que encontra um relacionamento saudável e começa a criar conflitos imaginários. Isso não é um defeito de caráter, isso é a pura homeostase psicológica em ação. O seu cérebro dispara cortisol, que é o hormônio do estresse, para te puxar de volta para o fundo do poço, de volta para aquele nível de infelicidade que ele já aprendeu a gerenciar e onde ele sabe que você sobrevive de maneira mais confortável. O psicólogo Gay Hendricks chama isso de problema do limite superior, provando que todos nós temos um teto de vidro invisível e que toda vez que a nossa cabeça bate nele, a gente sente vertigem e recua. A gente prefere a segurança da nossa gaiola apertada do que a imensidão assustadora de voar alto demais. Mas o medo do sucesso não é apenas um problema interno do seu cérebro. Ele também é uma resposta lógica ao ambiente em que a gente vive. E aqui entra um conceito fundamental chamado Síndrome da Papoula Alta. Na agricultura, se uma flor cresce mais do que as outras no campo, ela é a primeira a ter a cabeça cortada pela foice. E na sociedade humana, a lógica é tragicamente a mesma. O sucesso não atrai apenas aplausos, ele atrai isolamento e ressentimento. Quando você decide romper a barreira da mediocridade e dar certo de verdade, você inevitavelmente expõe a inércia de quem ficou para trás. O seu crescimento vira um espelho desconfortável para as pessoas ao seu redor, e muitas delas vão tentar te puxar de volta para baixo. Não porque elas te odeiam, mas porque o seu sucesso fratura as justificativas que elas usam para as próprias falhas. E a gente sabe disso intuitivamente. A gente se encolhe e diminui o nosso brilho para não ofender a cegueira alheia. No contexto brasileiro, isso se funde com o nosso complexo de vira-latas, criando uma cultura que muitas vezes pune a ambição e glorifica a sobrevivência sofrida. A gente aprendeu a romantizar a escassez e a desconfiar da abundância, o que faz com que qualquer movimento em direção ao topo pareça uma traição às nossas raízes. A grande fratura na sua vida
Acontece quando a imagem mental que você tem de si mesmo entra em choque violento com os resultados extraordinários que você começa a colher no mundo real. Se durante 30 anos você se definiu como o guerreiro que luta contra tudo e contra todos para pagar as contas, quem é você no momento em que a guerra acaba e você vence? Dar certo de verdade exige que você deixe para trás a sua versão antiga para uma nova identidade nascer. E a grande verdade é que a imensa maioria das pessoas tem um pavor paralisante dessa morte simbólica. Elas preferem o conforto miserável de continuar sendo a vítima da própria história do que assumir a autoria do próprio destino. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade, e o sucesso te dá exatamente isso, que é a liberdade de escolha. Quando você não tem recursos, a sua vida é decidida pela necessidade. Mas quando você atinge o sucesso, todas as decisões passam a ser exclusivamente suas. E se algo der errado, a culpa também será totalmente sua. E esse é o peso esmagador que faz as pessoas recuarem na linha de chegada. O sucesso é um holofote impiedoso que queima as nossas sombras. E muita gente escolhe viver no escuro a vida inteira, só para não ter que encarar a própria responsabilidade sob uma luz tão incandescente. Então eu preciso que você olhe para dentro agora e pense naquele projeto que você está adiando há meses, ou naquela ideia revolucionária que você não tira da gaveta porque diz para si mesmo que ainda não está 100% pronto. Pergunte para você mesmo, com uma honestidade brutal, se o seu medo real é de que a ideia seja um fracasso, ou se o seu pavor secreto é de que ela seja boa demais e altere a trajetória da sua vida para sempre. A gente vive em uma estrutura social que glamoriza o suor e o esforço infinito, mas tem um medo crônico do resultado final. A gente foi doutrinado para saber lidar com a frustração, mas ninguém ensinou a gente a suportar a realização plena e o sucesso. Pensar é quebrar certezas, e a certeza fundamental que você precisa destruir hoje é a crença limitante de que você não tem estrutura emocional para aguentar o impacto da sua própria luz. O cemitério dos projetos inacabados está lotado de pessoas brilhantes que pararam a um passo do topo porque não sabiam quem iriam se tornar do outro lado da montanha. Eu te desafio a não ser mais uma estatística nesse cemitério. Deixa a sua realidade antiga e limitada fraturar. Deixa esse teto de vidro invisível quebrar em 1000 pedaços sobre a sua cabeça. Porque a maior descoberta que você pode fazer na sua jornada é entender que você foi projetado para muito mais do que a simples sobrevivência. E que se der certo de verdade, você vai ter que se transformar em alguém totalmente novo. E talvez seja exatamente dessa versão desconhecida que o mundo esteja precisando agora. Bom, você chegou até aqui e isso já prova que você não busca respostas fáceis. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir e compartilhar com um amigo e também se inscrever no Fratura. Assim você continua dissecando a realidade, porque toda grande descoberta começa quando uma certeza se quebra.